This call is now being recorded. Bom dia a todos, eu sou Ariel Muniz, CEO do Instituto de Assistência Social Broma Romani. Hoje temos a grande honra de receber aqui dois amigos, nosso diretor técnico de meio ambiente, Ayrton Noé, e também o nosso amigo, diretor de uma instituição educacional que capacita e qualifica para o mercado de trabalho, com excelentes cursos na região metropolitana de São José do Rio Preto. Nosso querido William de Souza, diretor do SEBRAC em São José do Rio Preto, que vai nos contar um pouquinho da metodologia utilizada pelo SEBRAC para desenvolver essa qualificação profissional, atendendo as demandas individuais da pessoa com relação à sua colocação no mercado de trabalho. Vou iniciar esta nossa pequena conversa perguntando e pedindo ao nosso engenheiro ambiental, Ayrton Noé, que faça algumas considerações a respeito da necessidade social urgente de se oferecer opções de fácil acesso para que as pessoas deixem a situação de vulnerabilidade social. Ayrton, por favor, com você. Certo. Primeiramente, bom dia. Parabenizo também o William do SEBRAC por esse belo trabalho que ele tem feito com essa instituição dele voltada à capacitação de pessoas em até situações difíceis sociais, dificuldades, né? E essa capacitação é muito importante e relacionado com o trabalho do Instituto Broma Romani. É muito interessante a gente fazer uma consideração que a gente busca, entre todas as ações, tanto sociais como ambientais, um dos objetivos é justamente esse: melhorar a vida e a situação das pessoas, né? Inclusive de vulnerabilidade social, e é onde se encaixa, né, perfeitamente essas ações do William com o SEBRAC, que propicia uma capacitação e que pode ser um momento modificador da vida de uma pessoa. Justamente pode ser um ponto de partida de uma pessoa que está sofrendo alguma dificuldade financeira ou social, que pode buscar uma alternativa de renda, e uma capacitação é uma ferramenta muito eficaz que se justifica um investimento e um auxílio na vida de uma pessoa que pode fazer a diferença. E essas pessoas buscando uma capacitação, tendo essa oportunidade, é uma importante ferramenta, um importante momento na vida de muitas pessoas, né? Porque justamente essa dificuldade das pessoas de terem uma capacitação é o que dificulta no momento da busca de uma vaga de emprego, justamente, porque empresas e outras indústrias que podem buscar profissionais, eles precisam de pessoas qualificadas, né? E justamente é uma ação muito interessante do instituto, de uma empresa e do SEBRAC, justamente propiciando, né, essa capacitação para jovens e pessoas de média idade, tanto faz. E gostaria de passar a palavra para o William, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre as ações do SEBRAC. Bom, pessoal, bom dia. Me chamo William. E, assim, aqui a gente tem um trabalho social bem grande, né? Além, para que o financeiro mantenha ali a instituição, mas mesmo assim a gente mantém as portas abertas assim, para todos. A gente tem histórias de alunos e alunas aqui que estavam meio perdidos, sem direção, e a gente conversou. Além, independente da área de qualificação que o nosso aluno busca, a gente prepara ele em outras áreas também. Um exemplo, a gente tem aqui alunos que fazem o curso de cuidador. Um curso de cuidador aqui com a gente, ele é completo. Ele engloba tanto cuidador de idosos, cuidador de crianças e assistência domiciliar. E ele também pode fazer o inglês,
com uma aula extra, sem pagar nada a mais por isso. Ou seja, a gente tenta trabalhar as competências transversais de todas as formas do nosso aluno para que ele saia daqui realmente com uma mudança de vida, não apenas ali como um certificado. E, além de tudo isso, além de aulas extras, além de um desenvolvimento diferenciado, a gente tem uma agência de empregos, onde a gente busca as oportunidades para já tentar encaminhar esse aluno para o mercado, não só ficar com o diploma ali parado, mas desde o momento que ele se matricula, ele já é uma pessoa diferente. Quando a gente inicia um curso, depende do nível que seja, a gente já se torna uma pessoa diferente, porque a gente já busca uma mudança. Então, a agência de empregos ela tem esse papel de buscar as oportunidades para a gente encaminhar os alunos. Parabéns, Ayrton, um posicionamento diferenciado dessa instituição SEBRAC, que não somente qualifica, né, mas encaminha, mas também não somente encaminha, mas procura resolver a dificuldade da inserção no mercado de trabalho. Isso desde quando vocês perceberam, William, e começaram a desenvolver esse trabalho, e também vocês têm a medição disso, depois que vocês descobrem a dificuldade da pessoa, mesmo qualificada, em entrar no mercado de trabalho, vocês conseguiram medir já as ações que são desenvolvidas e o resultado delas para facilitar a pessoa conseguir realmente participar do mercado de trabalho? A gente tem, na verdade, 2 projetos bem grandes na rede SEBRAC. Um deles é o PIEP, que é onde a gente desenvolve a parte profissional e de inteligência emocional, que muitas das vezes a gente tem alunos aqui muito bons, que estudam muito, absorvem bastante conhecimento, mas na gestão de pessoas existe uma palavra chamada CHAR, que é conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, além de ter o conhecimento, saber fazer, a atitude comportamental também é muito importante. Então, através desse PIEP, a gente desenvolve isso. E a rede também tem um projeto de empreendedorismo, onde, por exemplo, e a gente aqui já ganhou muitos primeiros lugares por vários anos, que são projetos empreendedores, onde cada unidade escreve até 3 projetos para concorrer com unidades de todo o Brasil. E aqui a gente presta todo o apoio com professores, com parcerias, tudo que a gente consegue para ajudar esse aluno a defender o projeto dele, concorrendo ali com todo o Brasil. A gente tem, acho que, ao todo umas 15 a 20 medalhas, a maioria de primeiro lugar, de premiações, porque a gente desenvolve muito esse saber fazer, mas tendo um lado emocional controlado, tendo boas atitudes, até para eles fazer sucesso também depois que sair da escola. Perfeito. Então, Ayrton, antes de eu passar a perguntinha para você fazer para o William, então quer dizer que todos passam por esse processo dessa qualificação também interior, né? Essa postura, o perfil da convivência. Todos os alunos passarão ou somente aqueles que têm detectado uma maior dificuldade? Assim, no momento em que o aluno ele chega aqui, a gente deixa bem claro o seguinte, é que o SEBRAC São José do Rio Preto está de portas abertas para ajudar, seja quem for, de todas as formas que a gente consegue, seja no financeiro, seja no social, seja no profissional, seja no desenvolvimento, seja com uma excelente aula, uma boa estrutura. Tudo que ele precisar, a gente só não consegue fazer uma parte, que é a parte dele, que é ele vir nas aulas, vir nos conteúdos extras, vir nos desenvolvimentos, se fazer presente na agência de emprego, se fazer presente também interessados nos projetos, que não adianta a gente só querer, se a gente também não fazer a nossa parte. Muito bem, é importante essa consciência, né? Existe a oportunidade, mas precisa-se querer usufruir, receber o benefício da oportunidade. Ayrton, agora pode fazer sua perguntinha para o William. Certo. William, até fiquei curioso. Para o ano que vem, não sei se você teria alguma expectativa, assim. No caso, hoje, o formato dos cursos é 100% presencial?
Ou para o ano que vem teria alguma abertura de curso em formato digital, em EAD, no caso, né, para pegar, assim, abranger mais pessoas que, de repente, tenham alguma dificuldade de deslocamento, que a gente poderia encaixar, de repente, pessoas com uma certa dificuldade de deslocamento, com uma distância maior para chegar até a tua sala de aula, digamos assim. Teria alguma coisa assim que a gente poderia estudar? Olha, a rede se trabalha com só apenas cursos presenciais, é o que assim a rede acredita. Mas tem 22 cursos aí, esses são totalmente gratuitos, onde consegue se fazer pelo aplicativo do Sebrae. A gente aqui faz a liberação com o conteúdo todo completo, inclusive com certificado. Perfeito, perfeito. Então, deixa eu aproveitar aqui essa perguntinha do Ayrton. Fala um pouquinho mais sobre esses cursos que você citou agora e o encaminhamento do SEBRAE deles, porque você sabe, nós temos um público, estamos preparando para você poder nos orientar como conduzir um público que pretendemos que saia da situação de rua. Então, eu gostaria muito de ouvir um pouquinho mais sobre esses cursos gratuitos e o encaminhamento do SEBRAE, William. Eu não estou aqui com a tabela dos cursos, mas eles podem ser feitos pelo aplicativo do SEBRAE, que precisa apenas ter ali um smartphone com acesso à internet. O aplicativo, inclusive o aplicativo é o mesmo aplicativo que o nosso aluno pagante utiliza, então tem a mesma estrutura, não tem nada de diferente, é o mesmo. A diferença é que esses cursos gratuitos são cursos de curta duração. Lá não tem, por exemplo, um curso de informática, onde vai aprender o Word e Excel, mas ele vai ter uma gestão do tempo, um profissional da saúde, desenvolvedor web, desenvolvimento pessoal, marketing digital, entre outros. Que bom, nossa, é um leque muito interessante e, como a Ayrton disse, isso daí serve para aquele pessoal que está impossibilitado do deslocamento por algum motivo. Nós podemos encaminhar eles para esses cursinhos aí, que eu gostaria que depois você mandasse a relação dos nomes, tá bom, Miriam? Mano, envio sim. Bom, então aí, agora pode complementar o que você ia falar com o William. Certo, certo. Eu achei muito interessante essa parte do William comentar em relação a essa variedade de cursos, porque isso também é um fator muito importante na hora de encaixar uma determinada pessoa ou auxiliar que ela mesma se encaixe, porque dependendo da situação da pessoa, ela pode ter um pouquinho mais de afinidade com determinado assunto e um pouco mais de dificuldade com outro. E essa variedade de cursos, isso ajuda muito, porque assim a pessoa tem mais opção, né, na hora da escolha e uma maior porcentagem de ganho, né, no aprendizado, porque se ela estiver estudando e trabalhando uma coisa que ela se interesse e goste mais, a chance de dar certo é muito maior. Assim, um exemplo bem prático é se a gente impor uma pessoa fazer um curso, digamos, de cuidador de idoso e ela não tiver uma afinidade com esse determinado público. Aí vai ser difícil ela se encaixar no mercado de trabalho. Assim como você diz que tem uma disponibilidade de maior quantidade de cursos, de repente essa pessoa se identifica com um curso interessante, que ela tem interesse, de repente, de marketing digital, aí ela pode fazer online, de repente, num formato EAD, né, à distância, e de repente pode já alavancar uma carreira, um contato depois, né, por intermédio da tua instituição, né, e já se encaixar no mercado de trabalho de um assunto, de um tema que ela tenha uma afinidade maior, que ela goste, né? Isso é bastante interessante, né? E eu me recordei dessa situação justamente porque como a gente tenta encaixar públicos
que estão em situação de vulnerabilidade social, a gente tem situações também de pessoas com certas dificuldades de locomoção, com certas deficiências, né? E aí é onde se encaixa perfeitamente o curso EAD, né? E ainda mais acessível, né? Com custo acessível, com uma facilidade. Aí a gente propicia uma inclusão social maior, né? Não deixando de lado a situação dos cursos presenciais, né? Aqueles que podem ser encaminhados para um curso presencial, perfeito. É muito mais válido, de repente, né? Dependendo da situação, que a gente sabe que o aprendizado no sistema antigo presencial, no qual o aluno pode perguntar e ter a resposta rápida, olhando nos olhos do professor, tirando a dúvida, é bem mais efetivo, né? Porque ainda hoje tem pessoas que têm um pouquinho de dificuldade de estudar sozinhos, né? À distância, ela tem que se policiar, né? Ela tem que ser bem regrada, ela não pode simplesmente ter aquela aula no EAD e ler uma partezinha e deixar para outra hora, ou for fazer comida e tratar dos filhos, alguma coisa, ela tem que ter uma regra. E o curso presencial possibilita isso, né? Ele tem o horário e tem aquele ensino presencial que estimula e cobra o horário, tendo um pouquinho mais de rigor, né? Mas, repito e reforço, hoje em dia, né, com a modernidade dos cursos EAD, né, a gente possibilita também uma facilidade muito grande que certas pessoas que têm uma dificuldade de locomoção ou de deslocamento tenham acesso à informação, né, e uma capacitação profissional que, de repente, uma situação real, né, de moradia, de repente, numa área rural, não teria, né, condições de se deslocar, às vezes, muitos quilômetros para fazer um curso presencial, né. É muito importante essa variedade de cursos e essa possibilidade à distância e a presencial também, né? Muito importante esse trabalho. Porque o EAD ele expande mais, né? Às vezes, algumas faltas. Até financeiramente ele sai mais rentável. É verdade. Mas também exige muito mais do aluno. Sim. Mais a pessoa tem que ter um pouquinho mais de regra, né? A pessoa tem que se policiar para ter uma efetividade no assunto ali, né? Conseguir absorver por conta, né? Ser um pouquinho autodidata também. Muito bem. Então, nós gostaríamos agora, William, que nós sabemos que são dois diretores aqui, o diretor de meio ambiente e o diretor da escola, nós sabemos dos compromissos, né, William? Nós agradecemos muito esse tempo que você dedicou aqui a nós, a essa conversa, essa primeira conversa entre as nossas instituições. Eu gostaria que o Ailton fizesse as considerações finais dele, e depois, William, vou passar para você fazer as considerações finais, e gostaria que você transmitisse uma mensagem de esperança para aqueles que buscam uma qualificação de qualidade, né? Qualificação de qualidade, né? Então, uma qualificação de qualidade, um espacinho no mercado de trabalho, o que podem esperar agora para 2023 com a colaboração do SEBRAC. Por favor, Ailton, comece com as suas considerações finais. Certo. Eu acredito que foi muito proveitosa essa reunião. Fico muito agradecido pelo contato, pelo convite, mais uma vez do Ariel. Agradeço a participação do William também. E acredito que hoje, nesse momento, a gente está plantando uma semente. E essa semente a gente tem um grande potencial de desenvolvimento e em prol de um bem comum, né? E a gente tem que acompanhar essa semente, é muito importante. Não adianta a gente só plantar ela e abandonar ela às vezes. De repente, ela tem uma situação que tem que ir auxiliar, tem que regar, tem que fazer uma proteção contra a formiga. É um símbolo bem genérico, mas a gente tem que cuidar daquela semente, às vezes, para ela conseguir ter condições de fazer um crescimento, se desenvolver e se transformar numa grande árvore.
Isso é o que eu acredito que a gente está fazendo nesse momento. A gente está plantando uma semente e vamos continuar esse contato. Eu acredito que o William também vai nos acompanhar nessa jornada e vamos caminhar junto. Fico muito agradecido se o William puder contribuir, assim como ele tem comentado com nós, essas ações sociais e ambientais também. E fico muito agradecido e elogio mais uma vez, meus parabéns, William, pela tua instituição do SEBRAC, que tem feito um belo trabalho voltado à capacitação de jovens, aí, de pessoas em situações difíceis, né, como o William falou. E isso, além de ser uma escola, uma instituição, ela é uma representação bem fácil de se entender que é uma ação modificadora de pessoas, né? A gente pode até simplificar. O William é diretor de uma entidade que muda pessoas. Isso é muito importante no Brasil e fora do Brasil também, né? Porque através desse tipo de escola, de entidade, as pessoas podem mudar de vida, né? Isso é muito gratificante, ter um contato com uma pessoa assim que desenvolve um tipo de trabalho. Isso é o que a gente tenta também no Instituto Droma Romani, é mudar, melhorar a vida das pessoas, né? E sempre é importante a gente contatar e fazer conversas assim com pessoas que também pensam parecido com a gente, porque a gente aprende muito nesse tipo de conversa. E ver através do exemplo, né? Pessoas que também têm uma visão em relação a coisas que a gente também tem um entusiasmo, às vezes, de ver acontecendo, né, com as pessoas mudando de vida, né, exemplos práticos e bons, né, de pessoas que conseguem se encaixar no mercado de trabalho, assim. Muito importante, mas parabéns, velho. Obrigado. Assim, para finalizar e não prolongar muito mais, esquecendo 2023, acredito que seja um ano de muitas mudanças. Eu sou uma pessoa bem jovem, onde teve a vida totalmente mudada pela educação. Eu tive eu cresci muito, muito humilde, e eu sempre busquei os estudos, sempre acreditei nos estudos para mudar ali a minha realidade, a realidade da minha família. Então, muitas das vezes a gente perde as coisas por medo de perder, e a gente nem tenta sequer. Então, acredito muito na educação, trabalho na área, já fui para outros ramos, já fui responsável de marketing, uma distribuidora de medicamentos, mas que não fazia sentido para mim. O que faz sentido para mim é realmente mudar a vida das pessoas através da educação, que é o que eu acredito, que é o que faz sentido para mim. É que eu entrego para o outro algo que eu tenho certeza que vai mudar a vida dele ou dela. Muito bem, parabéns aos dois. Agradeço ao Ayrton, nosso engenheiro ambiental, que tem desenvolvido trabalhos importantíssimos para a geração de trabalho e renda para os vulneráveis através do meio ambiente. E agradeço você, William, nosso querido diretor do SEBRAC, pela oportunidade de podermos conversar, aprendermos um pouquinho mais sobre o SEBRAC e as suas inúmeras possibilidades de auxílio para a inclusão das pessoas em situação de vulnerabilidade social. Até a próxima. E, William, depois nós conversamos por telefone e vamos agendar a visitinha presencial dos primeiros encaminhados aí para o curso profissionalizante, que saíram de situação de rua. Então, tudo de bom, fiquem com Deus. William, muito obrigado. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tudo de bom.